Oi galera, eu sou a Thaís do Café e hoje a gente vai falar sobre transportes nos outros países, os mais diversos de transportes, as formas de se locomover e as formas mais baratas. Fique ligado! Voltando a falar um pouquinho de dicas de viagens para vocês, além de escolher a cidade que você vai viajar, os pontos turísticos, o roteiro, é importante pensar em como você vai se locomover nessas cidades. Diferentemente do Brasil, grandes centros turísticos da Europa, Estados Unidos, têm uma grande linha de transporte, seja de trem, de metrô ou até de ônibus. O meio de transporte assim, mais prático que eu encontrei nas diversas cidades é o metrô. Mas isso não exime você de andar de ônibus ou até andar de trem. Só que nos outros países é um pouquinho mais complicado ou às vezes até complexo andar de metrô. Se a gente colocar como exemplo São Paulo, a gente tem aqui 5, 6 linhas, então é fácil você se encontrar. Mas se você for para Londres ou para Paris, que tem, sei lá, deve ter umas 200, 300 estações, linhas que se cruzam diversas vezes, se perder é muito fácil. Como eu utilizo bastante transporte público aqui em São Paulo, quando eu cheguei lá na Europa, em alguns países, eu senti bastante diferença em algumas formas no transporte público. Por exemplo, a maioria dos metrôs você tem que apertar um botão para entrar ou sair do vagão. A porta não abre se a pessoa não apertar o botão, o que eu considero bem prático. Em Berlim, por exemplo, eu comprei um passe turístico de 72 horas. Então eu tinha um bilhete assim desse tamanho, em que na hora que eu saí do local que eu comprei, cheguei na estação, eu tinha que validar esse bilhete. Então ele carimbava o dia que eu validei. Eu andava de metrô, que não tem catraca no metrô de Berlim, tipo, você circula livremente. E aí você guarda esse bilhete validado. Em determinado ponto, assim, da sua viagem, no metrô, no trem, que seja, passa um fiscal pra ver se o seu bilhete está validado. Se o bilhete não tiver validado, você paga uma multa. Se não me engano, são 40 euros. Pra minha sorte, ou meu azar, o meu bilhete foi fiscalizado no primeiro trem que eu peguei do aeroporto pro centro de Berlim. E depois nunca me pediram o bilhete. Então, pessoas de má índole, assim, poderiam andar livremente de metrô sem pagar nada, porque a fiscalização, tipo, ela não acontece o tempo todo. Outra forma legal de transporte que tem na Europa e que não tem no Brasil e que o pessoal até na Copa do Mundo reclamou muito são os passes turísticos. Ou seja, eu tenho alguns combos de bilhetes para turista que compensa mais do que você comprar o bilhete individualizado. Então, por exemplo, esse é um bilhete de Paris de 5 dias para 3 zonas. Então ele cobre os principais pontos turísticos, exceto Versalhes, que aí eu tive que comprar um outro bilhete. Esse bilhete aqui é de Madrid, são 3 dias, então você vai passando, passa na catraca e pega ele, passa na catraca e pega ele várias e várias vezes, vai usando infinitamente. E, por exemplo, em São Paulo não tem isso, o que para os turistas é bem ruim, porque tem que ficar carregando o bilhete para cada passagem, e dependendo não compensa. Aí em Londres tem o Oyster clássico, é quase um bilhete único, mas que também funciona por zonas. Se locomover em Paris, que tem diversas estações, é bem difícil. Mas além disso, muitas cidades na Europa funcionam por zona. Então cada zona tem um preço, a locomoção de uma zona para outra tem um preço. Então Paris tem 5 zonas. Geralmente os pontos turísticos ficam na região central. Então quando você compra um bilhete, geralmente você pega a zona 1, 2 e 3 e consegue abranger todos os pontos turísticos. Mas se, por exemplo, você for para Versalhes ou outra cidade, você tem que comprar um bilhete diferente. E aí você vai conseguir ir para os pontos mais distantes. Cidades como Londres também funcionam assim. Então, se você está na região central, você tem um preço do bilhete. Aí você quer ir para uma zona mais distante, você compra um complemento para o bilhete. Assim, quem mora no centro acaba gastando menos com passagem. Aí, só para não ficar no metrô, aqui é o mapa de Veneza. Não é uma linha de metrô, são as linhas de barcos que tem que cobrem a cidade. É bem legal, mas eu não andei com essa linha, eu andei a pé, todos os percursos. Olhando assim os diversos países que eu andei de metrô,
poucos eu andei de ônibus e a maioria andei bastante a pé, eu consigo assim olhar o que é o melhor e o que é o pior dentre os que eu conheci. Eu considero o pior Paris. Para não falar que eu só falei da Europa, eu andei de metrô no Chile. Ele é muito parecido com o metrô aqui de São Paulo, só que ele tem bastante linhas e ele liga a lugares muito distantes. Peguei duas vezes, foi para ir num vinhedo, o metrô, e eu peguei no horário de pico. Não é igual a Sé, às 6 da tarde em São Paulo, mas o metrô é bem cheio. Só que é bem servido nos principais pontos turísticos, ajuda bastante na locomoção. Acho que é um exemplo a ser seguido aí pelas cidades brasileiras. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quando forem viajar, não pensem só no roteiro, onde vocês vão. Pensem no meio de transporte, como vocês vão se locomover por principais pontos turísticos. E também qual é a melhor forma de você pagar por essa locomoção. Os passes turísticos sempre vale a pena, em quase todos os casos. Ficar comprando bilhete unitário às vezes não compensa. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. What to do and what to do is just be there for you.